nossa aula de revisão. Então, a aula 19.2, seguida aí da nossa aula 19.1, onde nós falamos sobre o quê? Plantio em sulcos, exatamente. Mas já vou aproveitar para relembrá-los das nossas atividades aqui propostas, da aula, a partir da aula 22, se não me engano, não me falha a memória. Então, vá lá, já se organize com os professores de vocês presenciais para que vocês fechem esse componente assim com excelência, tudo bem? Então, vamos lá, dando continuidade, revisão na telinha, 19.2, plantio em sulcos. E nessa aula, galera, a gente falou da importância de que você conheça muito bem, né? Conheça muito bem o que, professora? O componente que você vai estar inserindo no seu SAF. E em relação a esse componente, a gente especificou nessa aula a questão do processo de deposição dessas plantas, né? Como que eu vou tratá-las? Então, a gente falou ali dos processos de germinação, mas vamos lá. O plantio, é uma prática que vai estar, então, possibilitando, tá bom? Deixa eu marcar aqui. Possibilitando aplicar produtos de extrema eficiência e precisão. Nós falamos bastante sobre isso aqui. Eficiência e precisão. Em que sentido isso? Na escolha, tá, do componente, seja ele arbóreo, seja ele agrícola, da espécie que vai estar sendo inserida no seu SAF, certo? Mas nós demos ênfase aqui para o plantio em sulco, porque a gente está falando ali de sementes, né? E aí, olha aqui, ó, o local certo é muito importante e a quantidade certa, dando maior proteção à semente e ao local onde ela vai ser depositada. Porque, deixa eu voltar aqui rapidamente para o ambiente que a gente descreveu. Olha lá. Nós estamos falando de uma parte, de um organismo vivo que está numa parte muito interessante do seu desenvolvimento, que é a semente. Dentro dessa semente, nós sabemos que temos o embrião, então essa semente ela foi preparada, tratada, recebeu todo um tratamento para não ter fungos, né? Para chegar no seu potencial máximo de germinação. E isso em relação ao contato com o solo. Por isso a gente falou ali da adequação e do processo de adubação, caso haja necessidade, dosado de acordo com a necessidade e exigência específica do indivíduo. Como assim, professora? Da espécie ou agrícola ou arbóreo que você vai estar inserindo no seu SAF. Tudo bem? Então, é de suma importância que você analise isso. E aí nós falamos desse distanciamento dessas fileiras e falamos também, em relação a essa eficiência, falamos sobre a avaliação que nós precisamos fazer. Avaliação de quê? Do poder germinativo, tá? Do poder germinativo dessas sementes. Então, a gente tem uma amostra, dessa amostra nós retiramos 4 subamostras e dessas 4 subamostras você vai ter aí 100 indivíduos em cada amostra. E aí nós esperamos um tempo, né, que normalmente é a recomendação de 10 a 15 dias, após a semeadura você vai fazer o quê? A quantificação do número de indivíduos cujas plântulas começaram a ser emergidas. Ou seja, essas plantas que emergiram, essas folhinhas que emergiram, elas têm características vigorosas, ou seja, demonstrando a qualidade, tá, futura do desenvolvimento e acompanhando o desenvolvimento desse vegetal. Então, nessa aula, nós falamos muito sobre essa questão, tá, de você acompanhar. E quando a gente acompanha, é óbvio, tá? Quando a gente acompanha, a gente vai ter êxito, certo? Nessa responsabilidade. Falamos também que durante a aula que você pode fazer isso de forma mecânica ou você pode fazer isso de forma utilizando equipamentos mais apropriados, tá bom? Para isso você vai ter que ter uma demanda do número de pessoas que vão auxiliar você nesse processo de semeadura. Tudo bem, galera? E também, óbvio, como a gente falou aqui, cada processo de ajuste desse ser vivo, dessa produção ou de uma cultura agrícola ou de uma espécie arbórea, atendendo às suas necessidades
específicas. Ok? Então, agora a gente vai deixar você aí com a sua atividade. Deixa eu vir para cá. E aí a gente retorna para responder juntinho com vocês, tá bom? Tchau, tchau! É isso aí. Agora você já está bem a par das questões que foram selecionadas para você para te ajudar nessa aula, porque a gente sabe que aqui é um processo de construção, né? De quê, professora? De conhecimento, de aprendizado, onde em cada aula você vai inserindo dentro da sua mochilinha de conhecimento mais informações, vai agregando valores àquilo que você já vivencia aí na sua propriedade, na sua localidade, junto à sua comunidade, não é verdade? E aí, dentro dessa aula, nós falamos ali sobre a importância da capacidade de germinação de cada espécie, seja agrícola ou arbórea, para implantação nos seus SAFs. Lembrando que as técnicas, tá? São muito alinhadas, na verdade, são técnicas lá da agricultura tradicional, mas não tem problema nenhum, porque a gente vai ajustando para que os nossos SAFs, dependendo do objetivo do seu SAF, alcance aí essa produção econômica, o que não é equiparado à produção do cultivo tradicional. Porém, você consegue ter uma grande diversidade de organismos vivos e de produtos extraídos a partir ali do seu SAF, né? Mas vamos conhecer a nossa primeira questão? Joga lá no quadro diretor, olha, tirando todas as dúvidas nesse exato momento. Questão de número 1. Acho que eu falei muito acelerado, meu diretor, que eu chamo, né? Chega, eu tô com a garganta, eu esqueci. Vamos, questão de número 1. A seleção de sementes, deixa eu falar devagarzinho aqui. A seleção de sementes é uma etapa fundamental dentro de quê, gente? Do planejamento agrícola. Tudo bem? Se eu tenho uma necessidade de produção de determinada espécie vegetal agrícola, uma cultura agrícola, eu tenho que prestar bastante atenção à forma com que eu vou obter esse indivíduo. É uma muda? É através de semente? Ou eu vou usar uma técnica aí que a gente fala de reprodução assexuadas, nas enxertias aí da vida, né? Processo de propagação vegetativa, tá? Mas aqui no caso, na questão, né, o processo natural aí a partir das sementes. Então, eu preciso fazer esse planejamento de como eu vou adquirir e se, assim como nos viveiros, se essas sementes estão me sendo oferecidas de forma com a qualidade que é necessária, tá bom? Então, olha lá. A seleção de sementes é uma etapa fundamental do planejamento agrícola, pois influencia diretamente o estande de plantas e, consequentemente, a produtividade da sua lavoura. Um dos critérios adotados para a seleção é o poder germinativo, que a gente chama de teste de germinação, que expressa o percentual de sementes que são viáveis. Lembram? Estão lembrando aí da nossa aula? Dentro daquelas lá que vão começar o processo de germinação, vão começar a emitir as plântulas, você vai ter, então, um quantitativo, tá? Um número de observação que você pode dizer, não, esse lote aqui está tudo ok, eu consigo fazer esse plantio, né, essa semeadura, vai dar tudo certo. Se tiver um percentual abaixo do que foi esperado, aí você tem que descartar, né? Vamos lá. Capazes de germinar em condições adequadas. Que condições adequadas seriam essas, né? Já dava aqui umas 3 perguntas a mais além dela. Mas, enfim, qual é o valor mínimo recomendado de poder germinativo para que as sementes possam ser utilizadas na segurança da formação da lavoura? Vocês estão lembrados? Então, a gente tem, quando a gente faz o processo de semeadura, deixa eu mostrar novamente para vocês. Quando a gente faz o processo de semeadura, a gente precisa estar atento depois daqueles 10 a 15 dias, né?
que você comece, essas plantas, então, essas sementes comecem a germinar e comecem a emissão das suas primeiras folhinhas, que são chamadas de plântulas. Quando a gente fala lá da aquisição dessas sementes, tudo, da preparação, porque elas precisam, algumas sementes, dependendo da espécie vegetal, você vai ter que ter um processo de quebra de dormência, né? Que às vezes é difícil para você trabalhar isso no processo natural e principalmente em relação ao potencial de produção. Então, você tem que observar essas etapas. E aí aqui, ela vai começar, só nessa imagem aqui para a gente ver, vai começar as emissões dessas folhinhas. E são essas folhinhas que você vai lá quantificar. E a porcentagem, então? Vamos voltar lá para a questão. Vamos voltar para a questão. Tem as alternativas, vamos lá. Ela tem que ser superior a 60%, desde que acompanhada de alto vigor. Então, o vigor é algo que você tem que observar nas características de emissões dessas plantas, tá? Então, começou a emitir, se ela está muito murchinha, ela demora para desenrolar, se uma parte dela desenrola, porque a gente sabe que a partir do momento que ela começa a emissão dessas plantas, ela vai começar a fazer o processo fotossintético, certo? Então, ela não vai depender mais da capacidade de nutrição a partir da semente. B, superior a 85% para assegurar a uniformidade do seu estande de plantas. Professora, eu estou lembrando, me recordando que tem alguma coisa aí com esses 85%, mas eu não sei se pode ser acima ou pode ser abaixo. C, a partir de 75% para garantir germinação em solos de baixa fertilidade. Só nessas 3 porcentagens que nós estamos aqui, eu já posso te falar uma seguinte situação. Nós estamos falando de quem? Sementes, correto? O organismo numa fase muito inicial do seu desenvolvimento. Então, para que eu tenha um resultado satisfatório da minha produtividade, vou lá para a palavrinha lá, ó, produtividade, eu tenho que considerar sempre uma porcentagem mais próxima do que seria o ideal, 100%. Não é verdade? Porque se eu estiver muito distante desse 100%, ou se eu tiver, né, dependendo dessa distância, eu posso vir a não ter essa produtividade esperada. E até lembrar que as características vão depender das condições no ambiente que essa semente encontrar, para poder germinar e emitir essas plântulas. Vamos continuar aqui. D, igual ou inferior a 70%, desde que o solo esteja bem corrigido. É igual a 50%, então já quebrou, né? Porque 50% é muita coisa. Com aplicação suplementar de fertilizantes, não. Na linha de plantio, não, nada disso. Então, a gente vai ter aqui, ó, 60, 85, 75 e 70, então, e 50. 50 não vai ser, porque a metade está muito grande. 70, 75 também não, então, e nem 60. Então, a gente só tem a alternativa B. Então, é a alternativa B superior a 85 para assegurar o quê? Uma uniformização de todos os indivíduos, ou boa parte deles, que vão representar a minha produção agrícola ali, tá bom? Gabarito letra B. Vamos continuando então aqui, questão de número 2. A viabilidade das sementes pode ser comprometida com o tempo. É verdade. Durante a aula nós falamos aí... Eita, que ficou vermelhão. Durante a aula, vou usar aqui, pronto. Durante a aula nós falamos muito sobre a questão, nós comentamos que você pode armazenar, né? Esperar um tempo, por exemplo, você mora numa propriedade que você aquisicionou essas sementes, elas estão chegando, e aí você está ali preparando uma área, delimitando uma área dentro do seu SAF, porque nós estamos falando de SAF, nós não estamos falando da agricultura tradicional. Estamos falando de utilização do teste de germinação para algumas espécies de agrícolas ou arbóreas na presença dos SAFs, na introdução para o SAF, tá bom?
Então, essa viabilidade dessas sementes, ela pode ser comprometida com o tempo. Se demorar muito, muita coisa pode acontecer, principalmente a questão de ação de fungos. Por isso, a gente falou lá do tratamento. Especialmente quando estas são armazenadas por longos períodos ou, deixa eu frisar aqui, viabilidade, produzidas em condições que não são ideais. Aí, novamente, eu volto a falar. Assim como na aquisição de mudas a partir de viveiros que sejam regulamentados, porque como a gente viu no segundo ano, né, de NBAZ, nós discutimos muito sobre essas características que podem ser favoráveis ou não, o potencial dessas mudas, não é? E o processo de disseminação de uma presença de uma doença, que pode ser através de um fungo, pode ser um determinado inseto que acabe sendo disseminada a partir dessas mudas, o que não é interessante, que não é legal. A mesma coisa com a aquisição das sementes, no caso, se você aquisicionou ou se você vai produzir. Tem que ter as condições ideais. Por isso, gente, é essencial garantir que as sementes ainda apresentem um bom poder germinativo antes da sua utilização. Por isso que a gente fala de teste, né? Tá aí a questão. Em qual das situações a seguir é indispensável realizar o teste de germinação das sementes da semeadura? Em qual das situações é indispensável realizar o teste? A. Quando as sementes forem adquiridas em lojas agropecuárias com certificação. Quer dizer que se eu adquirir essas sementes de locais, lojas específicas de materiais de agropecuária certificados, eu não preciso fazer o teste de germinação para verificar a produtividade, porque eu sei que a procedência é boa. Será que eu preciso descartar? B. Quando as sementes forem recém-colhidas e armazenadas em ambiente controlado. Então, eu descarto, posso descartar o teste de germinação, do poder germinativo, porque eu sei que elas acabaram de serem coletadas e aí foram armazenadas e o ambiente ali estava bem sobre temperatura, umidade, estava tudo normal, né? Tudo bem adequado. C. Quando as sementes forem de safras anteriores ou produzidas na propriedade. Aí a questão que a gente falou, né? Se é você mesmo que produz, quais são as características necessárias para que você faça isso, tenha esse potencial ou beneficie essa semente de forma adequada. D. Quando forem utilizadas sementes híbridas com alto vigor genético, olha a questão aqui, quando elas forem híbridas de alto vigor genético. E E. Quando a semeadura for realizada em estufa com irrigação automatizada. Em qual dessas situações eu posso dispensar, ou é indispensável que eu realize o teste, galera? Então, do nosso gabarito aqui, ó, letra C. Quando as demais, elas têm a primeira aqui fala de certificação, a outra fala do ambiente controlado, e isso já é um ponto bem legal, não é? A questão de altos vigores já tem uma característica desse vigor geneticamente repassado, trabalhado nas questões das sementes híbridas. Quando a semeadura for realizada em estufa, então tem todo um local, né, para você poder fazer esse processo. A nossa C, quando as sementes forem de safras anteriores ou produzidas na propriedade. É óbvio que dentro desse quesito eu preciso, né, eu não posso de forma alguma abrir mão do teste de germinação. Então, gabarito letra C. Tudo bem? Questão de número 3. Durante o preparo do solo e a condução de plantios em sulcos, especialmente em cultivos convencionais, é fundamental verificar se as sementes apresentam o quê? Boa capacidade de germinação. Ok. Garantindo aí uniformidade no estande de plantas. Isso influencia diretamente o sucesso da lavoura e o seu rendimento final. Considerando esse contexto,
Qual é o procedimento mais adequado para avaliar o poder germinativo das sementes após as semeaduras em sulcos? Explique como ele deve ser realizado. Então, qual é o procedimento adequado, né, para avaliar esse poder germinativo? Que características, o que eu vou estar observando em relação a esse poder germinativo quando eu faço uso da semeadura em sulcos? Olha lá. O procedimento mais adequado para avaliar esse poder germinativo das sementes após as semeaduras em sulco consiste em contagem. Na contagem, deixa eu mudar o de verdezinho. Pronto, quero o amarelinho, que você sabe que eu gosto, né? Consiste, então, na contagem das plântulas vigorosas que emergem. As primeiras emissões das folhinhas ali, que vão sinalizando agora que ela vai se tornar um pouco mais... Ela vai se tornar independente. Independente de quê, professora? O desenvolvimento dela agora vai ser a partir de elementos externos, porque até então ela estava na dependência total das substâncias de reserva nutritiva dentro da semente, tá bom? Esse processo deve ser feito entre 10 a 15 dias após a semeadura, quando as plantas já emitiram o primeiro parzinho de folhas abertas. Lembram? Superfície de exposição para que a clorofila A e B, lá dentro dos cloroplastos, consigam captar o máximo e serem energizadas pela luz solar. Então, a disposição dessas folhinhas abertas. A contagem ela deve ser realizada em 4 fileiras do canteiro, observando então apenas as plântulas que estão com maior vigor e, obviamente, vão ter um desenvolvimento mais adequado. Esse método, então, vai permitir estimar, não é dar a numeração específica ou fechadinha, tá? É estimativa, né? Ou mensuração, que a gente chama ali dentro da biologia, na parte de zoologia. De forma prática, a taxa de germinação e o desempenho, então eu vou verificar através disso, dessa contagem após esse período de dias, eu vou ver quantas tem as folhinhas abertas e aí eu vou fazer essa quantificação, tá? Da taxa de germinação e do desempenho antes de ir levar essas sementes para o campo, para as semeaduras em sulcos, auxiliando então na tomada de decisões. Se tiver abaixo de 85, dá ruim para mim. Se for 60, piorou. 50, nem vou considerar. Então, tem que ser acima de 85% para poder considerar que nesse lote, tá, eu consiga ter um bom resultado, né? E aí, eu vou ter essa tomada de decisão para fazer aí o meu plantio ou a condução da cultura, tá bom? Seguindo para a questão de número 4. Nas últimas décadas, a agricultura brasileira tem incorporado tecnologias voltadas à eficiência e sustentabilidade da produção. Entre elas, destaca-se a aplicação de insumos diretamente no sulco do plantio. Essa técnica tem ganhado espaço especialmente na sua capacidade de melhorar o aproveitamento de fertilizantes e defensivos. Com base nessa prática, qual é a principal vantagem da aplicação de produtos diretamente no sulco? Olha que legal! Então, você tem aí A, aumento do uso de agrotóxicos para garantir a máxima produtividade, valei-me, né, gente? B, redução da qualidade de sementes, piorou. Como é que eu vou reduzir se eu estou querendo potencial, né, produtivo? Ampliação da cobertura vegetal sem necessidade de preparo do solo. Aplicação dos insumos de forma aleatória, reduzindo custos operacionais. E é a aplicação de produtos com precisão, no momento e local certos, garantindo maior proteção à semente e ao local de deposição, claro que é gabarito letra E, né? E a última questão, durante o preparo do solo para o plantio em sulcos, é fundamental planejar a adubação de forma criteriosa, respeitando as necessidades da cultura escolhida e as características do solo, considerando a importância dessa prática para o sucesso da produção, tá? Sucesso da produção, explique como é determinada a quantidade de adubo que deve ser aplicada nos sulcos por hectare. Então, essa quantidade vai ser aplicada dentro desses sulcos, nos sulcos,
por hectare, definido a partir da exigência nutricional de cada cultura que você colocar ali no ambiente, tá? A partir ali das análises do solo que você já obteve quando adquiriu esse terreno, enfim. Primeiro, determina-se a dose total de adubo recomendada por hectare. Em seguida, a quantidade dividida pelo total de metros lineares de sulcos resistentes por hectare. Cálculo que vai depender aí do espaçamento entre as linhas do plantio. Assim, então, você vai obter a quantidade de adubo que deve ser aplicada por metro de sulco, garantindo uma distribuição equilibrada dos nutrientes. Tudo bem? Eita, galera, tem a questão 6. Deixa eu ver, pronto, 6, vamos. Os sistemas agroflorestais buscam integrar componentes agrícolas e florestais de forma sustentável, otimizando o uso do solo e promovendo sinergias ecológicas. A decisão sobre o momento de semeadura das culturas agrícolas em relação ao plantio das espécies arbóreas é estratégica, eu gosto dessa palavra, e influencia diretamente a produtividade, tá? E no equilíbrio do sistema. Considerando essas práticas, em que momento pode ser realizada a semeadura agrícola em relação ao plantio componente arbóreo? Lembram? A gente estava falando mais ali das espécies agrícolas, agora em relação à aquisição e o plantio das espécies arbóreas. Somente após o completo desenvolvimento do componente arbóreo, garantindo a sua maturidade, exclusivamente antes do plantio arbóreo, evitando competição por recursos hídricos e luminosos, apenas durante o mesmo momento do plantio das árvores, assegurando uniformidade no desenvolvimento das plantas. A gente está falando de espécie agrícola e arbórea não vão ter o mesmo desenvolvimento, né? Antes ou depois do mesmo momento do plantio arbóreo, a depender das características das espécies, do planejamento do sistema, nunca deve ocorrer simultaneamente ao plantio arbóreo, pois isso inviabiliza o manejo adequado dessas espécies. Então, gabarito letra D, antes, depois ou no mesmo momento do plantio da espécie arbórea. Tudo bem, galerinha? Gabarito letra D, nossa sexta questão, né? Às vezes, quando tem mais 6. A gente se encontra no nosso próximo momento. Boa aula, tchau, tchau.